Se você é um investidor, especialmente se você é um investidor em Bitcoin, criptomoedas, você tá olhando para essa queda de 73 mil para 61 mil dólares. Já deu uma recuperada aí no Bitcoin e tudo mais, mas foi uma coisa relativamente violenta. E isso tem muito a ver com uma decisão do Banco Central japonês de acabar com o Yield Curve Control, é um controle de preço que eles faziam, um controle de juros que eles faziam do título de dívida japonês, e também com a possibilidade do Banco Central americano manter taxas mais altas do que esperado, por mais tempo do que esperado. Então pode ser que eles ainda cortem, mas menos e ao longo de mais tempo. É importante entender esses mecanismos de liquidez global e de como bancos centrais afetam distorcem investimentos, e aqui também entender como é que isso afeta o Bitcoin. Isso não é nem ruim nem bom, eu diria, é o Bitcoin cumprindo a sua função, e eu acho que as pessoas precisam entender isso melhor. Vamos lá. E eu já vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. A gente conseguiu crescer o canal de volta bastante via os shorts, mas agora eu tô voltando a reinvestir em vídeos um pouco. Então a gente vai ter aqui os timestamps do vídeo, inclusive de diferentes assuntos e tudo mais. Então se você gostou disso, por favor, dá uma sinalizada aí que isso ajuda a gente bastante, ajuda a reranquear no algoritmo aí. Então, primeiro, eu tô falando desse mecanismo do Banco Central japonês e como ele afeta o Bitcoin já tem um tempo considerável. Eu tenho um vídeo meu de 2023, por exemplo, que foi quando o Bitcoin subiu 40% para 23 mil dólares. Em 2023, sabe? Em que eu explico esse mecanismo. Então não é uma coisa novidade, quem acompanha o canal bastante sabe isso aqui. Quem é novo, bom, vamos aprender. E eu sei que algumas pessoas podem estar pensando, mas por que eu deveria me importar com isso? Bom, se você tá pensando isso, você ainda tá no vídeo, obrigado. Mas o ponto é que você precisa entender essa dinâmica, porque isso aqui pode ser muito bem o futuro econômico do Brasil e as consequências disso. Mas vamos lá. Primeiro, mas isso tudo foi causado por uma gigantesca venda numa exchange chamada BitMEX, em que um cara vendeu centenas de bitcoins ao longo de 2 horas. Então, não foi um dead word, o cara errou, ele ia colocar 8.5, colocou 850. Não. Foram vendas de lotes de 10 a 50 bitcoins ao longo de 2 horas, que derrubaram o preço muito violentamente, limparam o livro, foi um prejuízo bizarro que o cara teve de 4 milhões de dólares e isso afetou, isso gerou uma queda de preço violenta nas últimas, 48 horas. E, então, assim, não é muito fácil dizer que isso aqui foi um erro. Foi provavelmente alguém intencionalmente fazendo isso. O que o cara queria, não sei. Agora você tem que pensar, cara, como é que alguém pode explodir 4 milhões de dólares em trades insanos e ainda assim ganhar dinheiro com isso? Existem formas e não tem como a gente saber exatamente o que aconteceu ou realmente quem foi, mas isso ajudou a cair? Sim. Só isso causou essa queda? Não. O meu argumento, assim como eu fiz no meu vídeo em 2023, quando eu tinha vídeos, acho que disso em 2022 também explicando isso, é que o principal vetor disso é a decisão de bancos centrais sobre se eles vão imprimir mais ou menos, e isso é muito dominado recentemente pelo Banco Central do Japão. Vamos aos detalhes. Isso começa com uma coisa chamada Yield Curve Control, controle de curva de juros, traduzindo meio freestyle aqui um pouco. Essa foi uma política meio inovadora lançada pelo Banco Central do Japão, BOJ, Bank of Japan, por isso que você vai ver em várias anotações BOJ, BOJ, em 2016, onde eles iam tentar controlar o juro da dívida japonesa. Então vai ter o título de dívida de 10 anos, ele rende tanto. Então se isso aqui passar de um certo ponto, o yield passar disso, vai ter um curve control, onde o Banco Central vai imprimir infinitamente e comprar esses títulos até abaixo desse patamar. ênfase no infinito. E quando isso foi lançado, muitas pessoas comentaram que isso era uma maluquice gigantesca com todos os incentivos errados e daria problema, e dito e feito. Em alguns pontos recentemente, nos anos recentes, juros de fato começaram a superar esse patamar que eles colocavam, e o Banco Central fez o que ele prometeu que ia fazer. Imprimiu quantidades muito fantásticas de dinheiro e começou a comprar títulos de dívida japoneses. Isso faz com que o retorno deles caia, mas enche o mercado de liquidez, de ienes novos, de dinheiro novo. E como o encanamento financeiro hoje é muito ágil, o que acontece é que esse dinheiro circula muito rapidamente de o Banco Central do Japão para bancos japoneses, para bancos americanos, para investidores de todos os tipos, ergue vários ativos diferentes. Então, não só o Bitcoin ergue o SP500, ergue várias coisas. Tem até um vídeo que eu comento disso que eu falo, gente, isso aqui ergueu até coisa que não tem a menor lógica de ter algum motivo de ser investido, tipo o Bovespa subiu com isso. E você consegue timar muito certinho as ações do Banco Central
japonês com 2 dias depois, assets subindo para todo lado. Tá, mas por que eles faziam essa política? Porque a dívida do Japão é absolutamente brutal. É de 260% do PIB deles. Isso foi criado porque no fim dos anos 80 o Japão experimentou com o keynesianismo, criou uma gigantesca bolha, a bolha explodiu. E para tentar resolver esse problema eles falaram, vamos só imprimir, vamos tentar rodar déficits aqui, vamos tentar estimular a economia, vamos lá, keynesianismo. E o resultado econômico disso, de lá para cá, se você pegar os últimos 25 anos, foi nada. É realmente fantástico. É muito difícil você conseguir alguma coisa como o Brasil, que é estagnar ao longo de décadas, mas o Japão conseguiu isso. E, inclusive na tela para você aqui, tá o resultado do crescimento de PIB per capita deles. Eu coloco PIB per capita porque, mas a população do Japão está envelhecendo, tá, então per capita. Você tem vais e voltas muito forte por causa da oscilação da moeda, por causa de alguns outros fatores, mas o saldo ao longo das décadas é nenhum. Mas ao longo disso, outro gráfico na tela para você agora, estão os déficits do governo japonês. Nos últimos 25 anos, eles tiveram déficits extremamente agressivos. O menor foi de 2,8%, que é perto do déficit que o Brasil teve em 2023, que todo mundo já falou, meu Deus do céu. Tanto que, se você notar, em 2020 eles têm um déficit de 8%, que é o déficit do Covid, onde vários países imprimiram fantasticamente, explodiram as suas contas. Mas no contexto do governo japonês, isso é comum. Se você pegar o gráfico de dívida de déficits de qualquer país, praticamente qualquer país, você vai ver pequenas oscilações, 2020 sendo um arrombo gigantesco. No gráfico dos déficits do governo japonês, isso é quase uma trivialidade. Você tem 4 anos em que você teve 8% de déficit ou mais e o déficit de 8,6% na pandemia. Então, assim, isso é o que os caras conseguiram, parabéns. E o resultado disso é uma dívida gigantesca. Se os juros dessa dívida sobem muito, o país simplesmente explode. Isso então gera necessidade, eu digo entre aspas, porque a resposta correta é você colocar mais liberdade de mercado na sua economia, controlar os seus gastos, balancear o seu déficit e começar a voltar para um caminho de responsabilidade. Mas isso vai exigir um ajuste. Vai, pergunta para a Argentina. Agora essa é a resposta correta. Agora, o chuncho, o jeito de você disfarçar, é então o Banco Central imprimindo um monte de dinheiro para comprar os títulos de dívida, baixar os juros e você não explode por causa do seu tamanho de dívida. O que gera vários problemas. Um deles, principalmente, é a desvalorização do ien. Outro gráfico na tela para você agora. Isso aqui é o valor do ien desde 2016, ou um pouquinho antes, até agora. E vocês conseguem ver que ele saiu de mais ou menos 100 ienes por dólar para mais ou menos 150 ienes por dólar. Foi uma destruição de moeda muito fantástica. E, assim, isso é uma coisa de República das Bananas. É uma coisa de Brasil fazer uma coisa dessas. Numa economia consolidada como o Japão, você explodir a moeda nesse tanto é bem significativo. Isso, inclusive, gerou problemas de inflação lá. Claro, a inflação deles é um negócio fantástico, onde um pouquinho já chama atenção, mas o ponto é, e não foi nem perto da inflação global depois do Covid e tudo mais, mas o ponto é, uma das consequências foi a destruição da moeda. Mas justamente esse aumento de inflação e vários outros problemas forçaram o Banco Central japonês a ir subindo os patamares deles de controle de curva. Então antes eles estavam num patamar, e tinha que imprimir um monte para defender. Aí eles soltaram e falaram, não, quer saber? Solta para cá, deixa subir um pouco mais, a gente controla lá em cima. A gente tenta controlar lá em cima. Ao longo dos últimos 2, 3 anos essa foi a conversa, até que eventualmente eles falaram, quer saber? Deixa, não adianta. A liquidez de mercado de títulos está muito baixa, isso aqui não está funcionando, a gente não consegue vencer isso, a inflação está acontecendo, temos que deixar subir, temos que subir juros de volta, ferrou. Qual que é a consequência disso no longo prazo? Não tem como saber exatamente, porque eles vão ter que voltar a balancear o orçamento deles em algum ponto, você não consegue fazer isso aqui infinitamente, mas a gente não sabe exatamente o que eles vão fazer. Agora, a consequência para mercados é que o grande open bar de crédito do mundo, que era esse Banco Central japonês imprimindo fantasticamente para bancar isso, esse open bar fechou. E isso significa que nós temos menos dinheiro circulando no encanamento do mercado financeiro mundial, ou menos entrada, por mais que ainda tenha entrada, ela reduz um pouco. Então, quando você tem dinâmicas que podem abaixar, as dinâmicas que faziam o mercado subir se reduziram. Tudo o resto ficando igual, é uma pressão de queda. O que me leva ao próximo ponto, que é como os bancos centrais inflam mercados.
Talvez o melhor exemplo, mais claro, mais fácil de ver de como a impressão de moeda de bancos centrais infla mercados foi as políticas de lockdown de 2020, 2021 e 2022, onde governos pelo mundo inteiro começaram a explodir de gastos e os bancos centrais imprimiram para bancar isso. De várias formas diferentes, de várias formas mais ou menos disfarçadas, mas houve uma expansão de base monetária muito significativa, e a gente pode ver isso muito facilmente no SP500, que subiu de mais ou menos 2.300 pontos para mais ou menos 4.600 pontos em aproximadamente 2 anos, enquanto tudo estava fechado, falindo ou se endividando. Isso aqui é uma alta absolutamente irracional. Ah, mas não, Rafael, porque a Amazon cresceu, porque daí eles faziam entrega durante o Covid e tudo mais. E as empresas do supermercado foram pro saco. Você teve uma troca, você teve algumas coisas assim, mas o fato é que no saldo final, quando todo mundo saiu, todo mundo estava mais endividado, mais ferrado, e não faz sentido isso ter subido o dobro. Qual que foi a causa disso? É só você olhar o balanço do Banco Central americano, por exemplo. Eles saíram de 4 trilhões de dólares, o que já era um nível extremamente alto, quando você compara com o histórico dos últimos décadas do Banco Central americano, para 9 trilhões de dólares de base monetária. Isso tudo se espalhou pela economia, e aí a gente teve vários sinais completamente malucos. Então não foi só o SP500 subindo fantasticamente, bolsas pelo mundo inteiro responderam a isso, mas a gente chegou ao ponto de, por exemplo, tinha um grande investidor que o cara ficou famoso fazendo stream, em que ele escolhia o que investir baseado em, eu não tô zoando, pegar um saco de letrinhas, ok, tirar 3 letrinhas e dava uma ação e ele investia nisso e dava dinheiro. Porque tudo tava subindo. Essa foi a época do NFT da pedra. Claro, das NFTs, que já era um negócio que não fazia sentido nenhum. E eu gosto de cripto. Eu olhava para aquilo e falava que se isso aqui não é um sinal de topo, eu não sei o que é NFT de macaco, NFT de pedra. Tinha muito dinheiro circulando, mercados inflaram para todo lado. Então, a gente pode pegar também o mecanismo dos QEs ao longo de o período de 2008 a 2016, ou 18 ou 19, mas isso é muito complicado de explicar. A pandemia nos deu um exemplo muito claro de o que acontece nisso. Só que a consequência para médio prazo foi a inflação que aconteceu depois. Os Estados Unidos foram para 9% de inflação, a Europa explodiu em inflação também, o Brasil também, e a consequência disso foi o Federal Reserve então tendo que voltar a subir juros. Isso também colocou pressão no Banco Central japonês, que gerou aqueles problemas que eu falei lá atrás deles irem subindo os patamares de onde eles controlavam, porque eles não aguentavam mais controlar, porque o resto do mundo está subindo juros, então eles sofrem consequências, eles vão ter que subir juntos. E isso levou a uma desaceleração da economia, levou a uma queda de bolsas, levou a uma queda de mercados e tudo mais. Reprimiu também o preço do Bitcoin um pouco. Mas é importante lembrar que nessa época foi quando o Bitcoin teve o seu boom, foi para 60 mil dólares, 50, 60 mil dólares, o topo que foi só repetido recentemente, por causa desse mecanismo de impressoras. Então, de novo, o Banco Central japonês fechar o seu mecanismo de impressão, ou no mínimo reduzir ele significativamente, é uma pressão no mercado. E por isso que é importante entender como essa dinâmica funciona, entender os momentos onde isso vai acontecer. Porque assim, no longo prazo, eu quero argumentar nos próximos pontos, a tendência é de voltar à impressora. Agora, você vai ter momentos onde se reduz a expansão de base monetária, onde tem mais aperto, onde a inflação pega. E isso vai gerar pressões macro em cima do mercado. E depois disso você tem outras coisas, como coisas que estão acontecendo em exchanges, influxo para dentro de ETFs, decisões judiciais, novas coisas de tecnologia, o halving. Várias dessas coisas vão afetar o preço de Bitcoin e outras criptomoedas, e eu não tenho tempo de acompanhar isso tudo, mas se você está preocupado com isso, se você é um investidor em criptomoedas, agora a gente tem um parceiro aqui, que é a Blocktrends. A Blocktrends lançou uma plataforma com cursos, com um monte de educação sobre criptomoedas, desde o básico até coisas intermediárias e avançadas. Eles vão expandir isso ainda mais, e lá dentro também tem relatórios sobre o que está acontecendo no mundo cripto, com sinais de compra, venda, para você tomar boas decisões diários, ok? Qual que é o custo disso? R$150 mensal. Qual que é a chance de você cometer um erro ao longo do mês que vai te custar mais que R$150, sabe? Pensa nesse ponto, pensa como um seguro nisso. Então, se você é um investidor de alguns já milhares de reais, 10 mil reais para cima, já vale muito a pena você ter isso. O link para eles vai estar aqui na descrição. E também, Domi, coloca o QR Code aqui também para o pessoal poder escanear, fica mais fácil para a gente resolver isso. Isto posto, a gente tem que se fazer uma outra pergunta interessante. Agora, imagina o que acontece se esses bancos centrais não conseguem mais subir a taxa de juros, não conseguem mais parar esses programas de impressão, porque a dívida é muito grande, que é o que o Japão está preso agora e o que os Estados Unidos está arrumando. É o que a gente pode tentar discutir aqui para entender o que pode ser para o Bitcoin e para mercados no futuro. Note que isso já está acontecendo.
No governo americano, os pagamentos de juros em cima da dívida já estão explodindo. Eles eram em torno de 400 bilhões de dólares por ano, gráfico na tela para você, e estão indo agora a 870 bi em 2023, no ano fiscal 2024, aliás. E a tendência é de alta, porque os orçamentos estão vindo cada vez maiores, déficits cada vez maiores. Isso aqui já superou esse pagamento de dívidas, de juros da dívida, superou o gasto com forças armadas e vai continuar crescendo. Então, na prática, é uma armadilha inescapável para os Estados Unidos, em que eles vão ficar muito parecidos com o Japão. Dívida sobe cada vez mais, então ela sobe em relação ao PIB cada vez mais, e você não pode deixar juros subirem, então eventualmente eles terão que voltar com essas políticas de impressão de moeda para tentar salvar isso, porque eles não podem permitir que esse juro suba, porque isso explodiria a economia. Outro gráfico na tela para você, a dívida americana hoje já está em torno de 34 trilhões e meio de dólares, o que é absolutamente fantástico. Eu lembro quando bateu 10 trilhões e todo mundo ficou tipo, meu Deus do céu. E isso é tão bizarro que a CNBC, que é um jornal mais esquerdinha dos Estados Unidos, fez uma manchete horrorizada pelo fato de que a dívida está subindo 1 trilhão de dólares a cada 100 dias. E o orçamento do Biden proposto para 2025, mas o Trump pode ganhar, mas ele vai fazer o orçamento do Biden. O orçamento dele propõe mais gastos, mais impostos, porque isso vai ajudar, e só aprofunda a situação. Mas o Trump pode ganhar. Lamento dizer que ele também não vai mudar muita coisa, ok? Outro gráfico na tela para você, o déficit do governo americano ao longo dos anos. Mas 2020, vamos pegar 2016 a 2019. Em 2016, o déficit era de 600 bilhões de dólares. Em 2019, o Trump entregou um déficit de quase 1 trilhão de dólares. Isso foi antes da pandemia. Teve o corte de impostos, mas isso ajuda a desenvolver a economia e tudo mais. Mas o ponto é, para você balancear o orçamento dos Estados Unidos, que agora está com déficits de trilhão triviais, você precisaria cortar coisas muito significativas. Você precisaria fazer cortes muito significativos nas Forças Armadas, em gastos do governo, em programas sociais como o Medicare, Medicaid, e isso é extremamente politicamente inconveniente. E o Trump, quando teve a chance de fazer isso, não fez. E ele teve a chance, ele tinha a maioria política para fazer isso. Eu não estou dizendo que ele é um horror. Obviamente ele é melhor que o Biden. O que eu estou dizendo é que o Trump não é o Javier Milei, ele é um estatista de direita. O Javier Milei entrou e balanceou o orçamento da Argentina em 9 semanas. É possível fazer esse tipo de coisa. O Trump não fez e ele não vai fazer. Até porque o choque social e econômico americano que isso causaria seria muito grande. Isso não é politicamente viável hoje. Então a rota dos Estados Unidos é a rota que o Japão está. O que, de novo, é uma pressão de alta no longo prazo para o Bitcoin, porque isso mostra para você que o Banco Central americano estará incentivado no médio e longo prazo a desvalorizar sua moeda e imprimir dinheiro. O Banco Central japonês estará incentivado, porque ele não vai resolver essa conta. Eles estão numa situação agora por causa de inflação e outros fatores. No longo prazo isso não se sustenta. A gente pode entrar na Europa também, mas eu acho que fica desnecessário, o vídeo fica de longo demais. O que nos leva à pergunta, próximo ponto, que é, e o Brasil? Porque se você observar, nós estamos nesse ponto também. A diferença é que a economia do Japão ainda é a economia do Japão. A economia dos Estados Unidos ainda é melhor que a economia do mundo. Você pode ter várias críticas, você pode ter vários, e eu tenho, você pode ter várias coisas ali, mas o fato é que hoje é a melhor economia do mundo. Apesar dos seus defeitos. Se todo mundo tá bebendo cachaça, o cara que tá tomando uma cervejinha tá na frente de todo mundo. Assumindo que a gente vai jogar algum esporte, tipo, sei lá, basquete ou MMA, se bem que o bêbado lutando MMA, não sei. Só dar uma soltada ali, mas não é essa a discussão do vídeo. O ponto é, o Brasil está tendo déficits muito significativos e parece não se importar com isso, e quando se importa, vamos subir imposto. O Haddad vai lá e fala, vamos subir imposto, vamos tributar dividendos agora para tentar fechar isso, o que obviamente não vai resolver, porque se fosse resolver, o Brasil não teria nenhum déficit, porque a gente basicamente sobe imposto desde as últimas vezes em que um português desceu numa praia e um índio olhou para isso e falou, pronto. Não resolve. Então, o que acontece no longo prazo se a gente não balanceia o orçamento? A destruição do real. E aqui que é importante você entender por que o Bitcoin existe. É sobre esses incentivos políticos da destruição de moeda para populismo, para ajudar bancos privados, para ajudar setores corporativistas privados, para comprar votos. Vai gerar uma inflação e depois você culpa o mercado, você culpa os outros, a culpa é das estrelas, a culpa é do fascismo, a culpa é do Bolsonaro, é de você que tomou leite. E toca o populismo pra frente. E é por isso que o Bitcoin se valorizou. Mas ele caiu recentemente, porque no momento de sanidade do Banco Central japonês, a destruição de moeda vai ser reduzida.
Então quem já entende esse mecanismo possivelmente entrou com operações de venda, falou, ó, cara, acho que por um momento aqui tá tudo bem, a gente inclusive já teve uma alta recente e tudo mais, eu acho que quem tinha que entrar nos ETFs já entrou, tá acabando a festa lá, o open bar vai fechar um pouco, entendeu? Vamos ficar fora do mercado aqui um tempo, vamos realizar uns ganhos e sair. Isso já explica o que a gente... Isso sozinho pode muito bem explicar a dinâmica que a gente viu nesses últimos dias aí no mercado? Eu acho que sim. E aí, voltando àquele ponto, sim, teve aquela venda maluca na BitMEX, mas isso pode ter causado uma queda mais abrupta. Mas você entende que mesmo sem isso a gente poderia ter visto uma realização de ganhos, um topo aqui momentâneo? Sim. E você entende que mesmo assim, no longo prazo, a tese do Bitcoin continua a mesma? Você fala, o Bitcoin caiu porque os caras estão imprimindo mesmo. Menos. Sim, essa é a mecânica que a gente sempre falou que está acontecendo. Ah, mas também pode ter um counter trade aí, outro ponto importante. Os juros americanos. Então não é só o Banco Central japonês, é os juros americanos. Bom, sim, mas você entende que você está concordando comigo o tempo todo? Porque eu estou falando que o principal fator disso é o Banco Central japonês. Ah, mas tem um peso do Banco Central americano lá também. Pô, sim, obrigado por concordar comigo. Agora, do outro lado, a gente tem uma notícia interessante que saiu, que é o fundo de pensão do governo japonês falou que está estudando investir em vários assets, inclusive, entre eles, Bitcoin. E aí você pode falar, não, mas peraí, cara, os caras vão colocar dinheiro de aposentadoria em Bitcoin, cara. Vamos lá, incentivos. Retornos no mercado financeiro estão muito abaixo do que eram nas últimas décadas, a população está envelhecendo, a taxa de natalidade está baixa, então você vai precisar ter maiores retornos nos seus fundos para conseguir bater as mesmas metas de retornos que você precisa para conseguir todo mundo se aposentar, ou todo mundo tem que aumentar os aportes que eles vão fazer, o que vai deixar todo mundo puto. Então, existe um incentivo, não estou dizendo que é um fato, não estou dizendo que é prego batido de ponta virada, mas existe um incentivo para fundos alocarem em um pouco mais de risco. Pensando que fundos de aposentadoria são de longo prazo, os caras podem falar, cara, eu vou fazer o seguinte, bota 0,5% lá. Os 10 maiores fundos de pensão do mundo somados são 6,5 trilhões de dólares. 0,5% disso daria 32,5 bilhões de dólares, o que é quase exatamente, gráfico na tela para você, a entrada de fundos em ETFs de Bitcoin desde que eles foram aprovados lá em janeiro até agora. E isso elevou preços de 40 para 70 mil dólares. Então, se a gente tiver uma alocação de 0,5% desses fundos ao longo dos próximos, 3, 4 anos, você tem uma pressão dessas nesse nível. É uma pressão relevante. Aí começa a subir isso para 1%, 1,5%. Sabe, só esse fundo japonês é 1,5 trilhões de dólares. Se eles alocarem 1%, é 15 bi, o que é metade do que entrou nos fundos de ETFs aí que causou essa alta. Então, podemos ter aqui uma pressão. Ah, mas Rafael, vai demorar. Eu lembro você que essa discussão de ETFs de Bitcoin levou anos. A gente ficou, acho que aqui, 5 anos falando de... eu digo, todo mundo que entende de Bitcoin ficou... um dia vai ter um ETF de Bitcoin. Não sei, pô, vai lá, vai demorar. Aí a SEC, a Securities Commission lá nos Estados Unidos, que é a CVM deles, ficou lá enrolando, tentou ensaboar de todo jeito, recusou, argumentou um monte de coisa absurda, perdeu o processo. E uma hora o fato se concretizou. Tem uma frase que eu aprendi em política, mas que eu acho que vale pra vida, que aquilo que não tem como dar errado, uma hora dá certo, e aquilo que não tem como dar certo, uma hora dá errado. E eu acho que essa é uma dessas situações. Eventualmente, fundos de pensão vão entrar nisso. E é um fluxo massivo de dinheiro vindo. Mais pessoas vão vir, mais pessoas vão se interessar. Nós temos um momento agora, ok? E é importante entender essas dinâmicas. Agora, no longo prazo é hold. Por esse vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado de um vídeo mais técnico aqui, eu tinha saudade de fazer isso, de colocar mais gráficos assim, mais informações e tudo mais. Se vocês gostaram, deixa o like aí, mas já é o fim do vídeo, todo mundo já saiu, Rafael. Tchau, tchau.